O fone? Aqui? Você colocou no do Escritório. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o Dr. Cláudio e logo em seguida estaremos dando início à quarta live, conversa com o especialista. Desde já agradeço a participação aí, Dr. Albenir, Dr. Francolino, Franciele. Direito de quem? Doutora Andréia, obrigado pela presença. Nina, obrigado pela presença. Tá fixando o conteúdo? Boa noite, pessoal. Mais alguns minutos aí para o Dr. Cláudio ingressar. Boa noite, Bruno. Rodrigo, muito bem-vindo. Bira Godoy, muito obrigado. Gabriel. Então já está fixado o conteúdo aí da nossa live de hoje. Uso capião em terras públicas e devolutas, com o nosso colega e amigo Dr. Cláudio Grande. Alô? Ué, não. Ele iniciou no dele, eu acho.
Pois é, doutor André. Agora eu acho que vai dar certo. Apareceu aqui. Opa, Boa noite, pronto. doutor. Tudo Opa, bem? tudo bem? Certo. Ah, eu acho que a Desculpa gente aí, já pode acabou. iniciar, se estiver preparado. Sim, tô. O problema aqui foi na internet, que tinha desligado, depois a gente foi ver que estava desligado, né? Aí até que ela liga de novo, né? Mas estamos aqui a posto já. Tranquilo, eu vou fazer uma breve introdução aí, enquanto o pessoal vai acessando. Então, também, boa noite, pessoal. Eu já cumprimentei alguns dos nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Então, na live de hoje, a nossa quarta live, conversa com um especialista, o tema será uso capião sobre terras públicas e devolutas. Então, como a gente já tratou em outra oportunidade aqui nesse canal, inicialmente todas as terras do Brasil eram públicas, né? E toda propriedade, ela deve ter uma cadeia dominial que remonta a um título válido, ou seja, a um destaque do patrimônio público, seja através de compra, legitimação de posse ou as cartas de sesmarias. Mas e quando isso não é possível, seria possível alegar uso capião em favor do proprietário? Sobre maneira, o proprietário agrário, ou a pessoa que produz o imóvel, e até mesmo o uso capião poderia servir como matéria de defesa em eventual ação discriminatória ou até mesmo uma ação administrativa de cancelamento de matrícula. A gente sabe que a atividade agrária ela é essencialmente privada, conforme o artigo 10 do Estatuto da Terra, que o poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos de assistência técnica e de readaptação. Ou seja, a atividade agrária é essencialmente em imóveis privados. Mas então, e as proibições de uso capião, tal qual disposto na Constituição Federal e no Código Civil, tanto de 1916 quanto no Código Civil de 2002. E a súmula 340 do STF, que veda o uso capião de imóvel de bem público. Então, para falar sobre isso, esse assunto de extrema relevância, nosso convidado é o Dr. Cláudio Grande Júnior, autor da obra Uso Capião sobre Terras Públicas e Devolutas. Então, o Dr. Cláudio é mestre em Direito Agrário pela UFG, procurador do Estado de Goiás, membro da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, ex-professor substituto da UFG e autor do livro Uso Capião sobre Terras Públicas e Devolutas. Esse livro aqui eu adquiri, tem um exemplar aqui, parece que está esgotado, né, professor? Depois Pô, comenta pra esgotou. gente. Tinha começado a negociar com a editora e aí chegou a pandemia, mas vamos retomar isso aí para ter uma segunda tiragem. Eu tenho ele desde maio de 2017, adquiri em função de um caso que a gente tem aqui que envolve esse tipo de terra devoluta. E também eu tive o prazer de conhecer o Dr. Cláudio no primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário no Rio de Janeiro, também no ano de 2017. Então, depois eu já ter adquirido a obra. Então, doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado desde já por aceitar esse convite de tratar sobre esse tema, a obra de seu livro. Então, eu já te passo a palavra para suas considerações finais, para falar inicialmente então sobre a sua obra e também qual seria o conceito de terras públicas e devolutas. Muito prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, fico muito feliz aqui de estar participando com o seu escritório nessas lives interessantíssimas de direito agrário que estão sendo feitas, né? E começando aí pela primeira pergunta aí, perguntou da conceituação de terra pública e devoluta, né? A gente está tratando disso aqui, de uso capião nisso, né? A questão, realmente, o primeiro ponto é a gente
dizer o que são terras públicas e o que são terras devolutas, né? Isso aí tem algumas divergências aí, o pessoal que entende de uma forma, entende de outra. O que eu exponho aqui, que é o entendimento predominante, é que terra pública é toda e qualquer terra que, de alguma forma, pertença ao poder público. Qualquer terra, de alguma forma, pertença ao ente político. Pertence à União, aos estados, Distrito Federal, municípios, ou alguma de suas autarquias criadas para esse fim, como, por exemplo, o INCRA, né, no caso da União, que em Goiás tínhamos o IDAGO, né? Tem, por exemplo, no Tocantins tem o Intertins, no Pará tem o ITERPA, né? Então, terras públicas são as terras de qualquer forma são de domínio do ente público, de uma pessoa jurídica de direito público. Pode ter sido adquirido por compra, por exemplo, o Estado foi lá, comprou uma fazenda do particular, né? Desapropriou a fazenda do particular, isso aí passa a ser uma terra pública. Ou então, por exemplo, uma situação de execução fiscal. A pessoa não tinha dinheiro, né, na execução, mas encontraram lá um imóvel, uma fazenda, por exemplo. Aí essa fazenda, ela acaba sendo penhorada, se na asta pública não aparece não interessada, ela é adjudicada pela fazenda pública exequente. Aí aquela fazenda ali, o imóvel privado, ele passa a ser uma terra pública, né? Outras situações, dação em pagamento, por exemplo, o particular está devendo algum dinheiro para o Estado, não tem o dinheiro e dá um imóvel em pagamento. Aí aquele imóvel passa a ser uma terra pública, né? Então, sim, pode ser compra, pode ser adjudicado. A terra pública é isso. De qualquer forma, ela está ali integrando o domínio do poder público, do Estado. Aí, dentre essas terras públicas, a gente tem uma categoria especial que são as terras devolutas. O que são as terras devolutas? São aquelas terras que são de domínio do Estado por direito originário de conquista lá ainda da época da colonização portuguesa. Eu fiz a anotação aqui, pegando aqui, deixa eu ver aqui, dentre as terras públicas, a gente tem as terras devolutas, que são as terras que o poder público adquiriu por direito originário de conquista. Como assim? À medida que Portugal foi estendendo sua colonização sobre a América, essas terras eram incorporadas ao patrimônio da coroa portuguesa e, posteriormente, transferidas ao Império do Brasil quando da independência deste. As terras que atualmente ainda se encontram nessa situação de domínio originário do poder público são as chamadas terras devolutas. Então, são terras devolutas, só que uma categoria específica. As terras devolutas são uma categoria específica de terra pública. Eu notei aqui também, olha só, ao longo da história, essas terras devolutas foram sendo passadas para os particulares. Foi ter uma progressiva transferência dessas terras originárias de conquista para os particulares. Mas ainda temos terras nessa situação, como terras devolutas, né? E aí é uma questão, um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Terra pública é um conceito mais amplo, né, abrangendo em todas essas possibilidades de terra que são do poder público, e terra devoluta, dentro disso aí, é uma categoria específica. São as terras que lá desde a origem, por direito de conquista da coroa portuguesa, do Estado brasileiro, permanecem ainda no domínio público. Isso aqui a gente traz uma... Então, resumindo, né, terras públicas constituem um conceito mais amplo, abarcando tudo que for terra que o poder público é dono, por qualquer forma que seja, né? Enquanto terra devoluta é um conceito mais restrito, né? Restringindo-se às terras ainda em domínio do poder público por direito originário de conquista de um Estado sobre os povos antecedentes que aqui habitavam, no caso eram os povos indígenas, né? Isso aí é muito importante, essa distinção, por conta de formas de regularização dessas terras. Por exemplo, normalmente a legislação de posse ela se voltava unicamente para as terras devolutas. Ela não alcançava terras públicas. Se bem que de uns tempos para cá, isso tem mudado, né? Tem se passado a estender o Instituto da Legitimação de Posse também para terras públicas. Em geral, e não apenas as devolutas. Certo, ótimo.
Aí respondendo a primeira pergunta, né, da Certo, a conceituação primeira de terras públicas e terras devolutas. até eu acabei não comentando como vai funcionar, mas se alguém tiver algum questionamento, pode fazer aqui no comentário ou na bolinha, no quadradinho com ponto de interrogação, que aí ao final ou durante nossa apresentação serão respondidas. Então, doutor, então, qualificado então essa terra pública, é terra devoluta, que remonta a um passado distante, né? Essas terras públicas e mesmo as devolutas, que seriam uma espécie de terra pública, elas são passíveis de uso capião ou não são tidas como imprescritíveis, justamente por essa qualificação de pública? Esse é o X da questão. No momento, acaba que por determinação constitucional, no momento, não é possível, nesse presente momento, correr prescrição sobre terras públicas e terras devolutas. Uma determinação constitucional muito clara, que está em 2 dispositivos da Constituição, exatamente os dispositivos que tratam da uso campeão especial, tanto em terras urbanas como em terras rurais. Foi colocada essa proibição, há muita discussão em torno disso, teve muita discussão doutrinária, o pessoal, há uma corrente aí que tentou driblar isso e colocar que seria possível o uso campeão em terras públicas ou então apenas em terras devolutas. Tentam falar que terras devolutas não são terras públicas, mas se você for estudar isso a fundo, essa tese não procede e acaba que a corrente da prescritibilidade em terras devolutas ela acaba caindo junto. No que você vê ali que terra devoluta é algo dentro de terra pública, num conceito mais amplo de terra pública, né, derruba por terra essa teoria. Mas ainda tem autores que tentam de outra forma, mas aí no meu livro, né, há todo o capítulo 2 do livro, que é exatamente analisando todas essas teorias, todas essas correntes que tentaram, no presente, defender a possibilidade de uso campeão em terras públicas devolutas. Infelizmente, não é possível isso. Até queria que fosse possível com certas restrições, porque isso facilitaria muito o trabalho do poder público na privatização dessas terras, mas é a opção constitucional muito clara, tanto é que a jurisprudência não adere, né, a essas correntes doutrinárias. Você vê que a jurisprudência é majoritariamente neste momento, pela imprescritibilidade de terras públicas de devolutos. O Código Civil de 2002 também nesse sentido, ele é até mais amplo, fala que os bens públicos, em geral, sejam bens móveis ou imóveis, não podem ser usucapidos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Que isso é uma situação momentânea, uma situação, no momento, uma determinação constitucional, lá de 88 para cá, não deixou mais correr esse prazo de prescrição em terra pública e devoluta, mas isso não é cláusula pétrea, isso pode ser modificado se houver essa vontade política nesse sentido, pode ser modificado, claro que com cuidados, aí esses cuidados a gente tem que ver o passado que a gente teve de uso campeão de terras públicas devolutas, e aí isso tem que ser muito bem observado para não repetir erros do passado. Então a situação no momento não pode ser mudada no futuro, é perfeitamente possível, não tem vedação de cláusula pétrea contra a isso. E aí teria que ser modificado também o Código Civil, ou revogado aquele dispositivo que veda lá a uso campeão de bens públicos, ou abertas exceções a isso, como aconteceram nas Constituições de 1934, na Constituição de 37, na Constituição de 46. Essas Constituições elas abriam uma exceção da uso campeão pro labore à vedação que havia em geral de uso campeão em imóveis públicos. E também o Estatuto da Terra. Ele abria também essa possibilidade de uso campeão de terras devolutas, e a Lei 6969 de 1981. Então, teria que modificar a Constituição e modificar o ordenamento legal para ter aí as situações em que seria possível essa uso campeão. E o que acontece no momento, atualmente não corre prazo prescricional, mas hoje em dia a gente pode perfeitamente declarar usos campeões que aconteceram no passado.
quando era possível uso capião em terras públicas e devolutos, porque o passado alternou períodos, né? Períodos em que não podia ter uso capião e períodos em que foi amplamente possível e períodos que foram possíveis com restrições. Por exemplo, no início da colonização não era possível. Pelo que você pega ali de ordenações filipinas, ordenações manuelinas, ordenações anteriores, você pega aquilo e estuda, faz o estudo aqui, você vê que não tinha como, e aliás, nem tinha conjuntura econômica para isso. A conjuntura na situação era da coroa portuguesa tomando conta de todas as atividades que aconteciam na colônia e até a ser mera concessão, sem possibilidade do particular se ocupá-la e invocar a uso capião. Isso aí foi possível lá depois da Lei de Terras de 1850, que se começou a conjecturar essa possibilidade, e foi-se então, ali no final do século XIX, no início do século XX, uma possibilidade ampla de uso capião em terras públicas e devolutas. Passou-se então a entender que era amplamente possível, sem nenhum tipo de restrição. Veio o Código Civil de 16, estabeleceu, aí teve o início do dissenso doutrinário a respeito. Acabou que em 1964 o STF vedou a possibilidade da uso capião com a súmula 340 em imóveis públicos e devolutos, ficando ali aquelas exceções que eu tinha falado. Então, o que acontece hoje? Se você consegue provar ali que naquelas épocas que era possível ter a uso capião, realmente teve particulares ali que preencheram aqueles requisitos, você pode perfeitamente hoje ter isso reconhecido. Né? Como diz, a sentença do uso capião, ela é declaratória do domínio. Por isso fala, a sentença ela declara um domínio que já estava preenchido ali com aqueles requisitos lá atrás. Né? Ela é declaratória do domínio e permite aí a constituição do título que vai ser levado ao registro público. Então, fala aí que ela é declaratória em parte, claro, algo que já existe, e é constitutivo no momento que ela estabelece o título que pode ser levado ao registro imobiliário para o registro dessa propriedade. Então, o que a gente tem aí do passado, que é possível hoje a gente reconhecer o uso capião em imóvel público e devoluto. Certo. Então, para a gente fazer uma linha de tempo aqui, então, inicialmente, então, não era possível, né, a origem até a lei, pelo menos até a lei de terras. A partir da lei de terras, então, abre-se uma possibilidade que vai até o Código Civil de 1916. Aí, Isso. posteriormente, então, a súmula do STF, e aí a Constituição de 88 também reafirma a impossibilidade, e o Código Civil de 2002 também reafirma essa impossibilidade. Então, assim, em relação a essa possibilidade de uso capião, antes do Código de 2016, a doutrina fala muito da uso capião quarentenária, que seria 40 anos antes do Código Civil de 1916. Você poderia comentar conosco se seria essa a tese? E aí, o que poderia servir de elemento para comprovar essa posse e trazer para o momento presente e fazer pretender a declaração da uso capião, ou se também pode ser usado isso em matéria de defesa em ações discriminatórias ou até mesmo de cancelamento de matrícula. Acaba que o que é mais usado, acaba que, pelo menos do que eu pego aqui, é em defesa, até mais em defesa do que do que em ataque, né? Bem, é o seguinte, estava falando ali, teve a colonização portuguesa, a gente falou aqui das terras devolutas, né, que à medida que Portugal foi estendendo a sua colonização sobre terras aqui na América, essas terras foram sendo incorporadas à coroa portuguesa e ela apenas concedia ali a Sesmaria como algo, não era algo assim definitivo. Ela era concedida, a pessoa tinha o dever de cultivo, de demarcação e tal, e ele tinha que manter ali aquele dever de cultivo, que se ele saísse dali, por exemplo, em dado momento cultivou, teve a Sesmaria confirmada, depois saísse e deixasse aquilo abandonado, aquilo acabava retornando para o patrimônio da coroa.
Isso aí muda, basicamente, com a Lei de Terras de 1850, e dá toda uma conotação nova desses bens passarem definitivamente para o patrimônio do particular. É a chamada propriedade absoluta, a propriedade imobiliária moderna, em termos modernos. O que havia antes ali era um outro sistema, chamava de propriedade sesmarial, uma propriedade que eu chamava de propriedade concreta, que estava sempre dependendo da pessoa estar ali e ter cultivo efetivo. Com a propriedade moderna, a propriedade absoluta, isso aí acaba, no primeiro momento, era exigido ali o cultivo para você adquirir a propriedade, mas depois você podia simplesmente largar aquilo ali que você não perdia mais. É aquele caráter perpétuo da propriedade. Então, o que acontece? Ali em 1850, vem a Lei de Terras, estabelece ali que terras que já estavam com sesmarias confirmadas, elas finalmente passariam para o domínio particular. Até então estava aquela situação ali com aquela espada em cima da cabeça de quem estava ali na terra, que se ele saísse, ele perdia a propriedade. A Lei de Terras vem prever a propriedade absoluta, de modo que aquilo se transferisse definitivamente para o particular, não voltasse sem essas possibilidades de voltar para a coroa. E, em 1854, o regulamento da Lei de Terras prevê, meio que alarga um pouco a Lei de Terras. Isso aí é até muito discutível, isso, se ele excedeu a Lei de Terras. Mas prevê ali mecanismos para que todas as terras que, de algum modo, estivessem ali naquele momento ocupadas, fossem reconhecidas como de domínio particular. Preveu isso de uma forma assim, muito precária. Acabou que aí hoje, até hoje, os problemas que a gente tem aí de levantamento de cadeia dominial, muito isso são disso, porque, por exemplo, o regulamento lá falou assim, quem tiver na posse dessa terra aí, por ter ocupado a posse da pessoa anterior, mesmo que por título particular, passa a ser considerado dono sem necessidade do Império ter que passar um título novo ou ter um registro imobiliário. Imagina a confusão disso hoje, né? Na época, né, na época resolveu o problema deles lá na época. Quem estava ocupando terra de alguma forma resolveu o problema. Só que aí abriu um buraco terrível para o futuro, né? Que aí hoje você não encontra isso. Você vai levantar a cadeia dominial, você chega no cartório ali, tem determinado ponto, e para trás era um título particular, lá em 1853, 1852, o cara transferiu. Como é que você vai encontrar esse título hoje? É algo, né? Sem, algo praticamente impossível. Você cai impossível, né? Você cai numa zona cinzenta tenebrosa nisso aí. Então, prosseguindo, teve aí esse primeiro problema, né, de você cair nessa zona cinzenta aí, que você hoje, às vezes, você não consegue definir se aquilo é público ou particular. E aí, depois, o próprio poder público foi, por exemplo, aqui em Goiás, né, dada a dificuldade de se chegar a isso aí, a Constituição Goiana de 1947, ela estabelece que quem, de qualquer forma, tivesse ocupando ali alguma terra com cultivo antes de 1887, o Estado de Goiás não vai se intrometer em tentar achar a cadeia dominial antes disso. Porque essa data aí já é bem melhor. Nessa data você já encontra mais documentos do que em data anterior. Mas aí, além disso, vai ganhando força a ideia da uso capião quarentenária. O que acontece? Essa uso capião quarentenária, ela tinha ali previsão ali no direito romano, que era subsidiariamente aplicável ao direito português e continuou sendo aqui trazido para o direito brasileiro, mesmo depois da independência. Se ali antes de 1850 não dava para você tentar invocar essa uso capião quarentenária de terra pública e devoluta, porque era uma outra conjuntura econômica, uma outra conjuntura jurídica, na qual você não podia invocar o uso capião, a partir de 1850 abriu-se essa possibilidade, né? Num primeiro momento, isso não foi invocado, por quê? Porque aí teve aquela primeira situação de que o regulamento de 1854, ele deu um jeito ali de tentar regularizar a terra da maioria das pessoas que tinham a posse naquele momento. Ter o registro paroquial foi feito um dos motivos do registro paroquial foi exatamente esse, poder mecanizar essa regularização. No primeiro momento ali resolveu, no segundo momento tinha ali os mecanismos de revalidação de sesmaria, lei de estimação de posse, tinham esses mecanismos.
Só que aí, depois de passado 40 anos da lei de terras, né, foi em 1850, chegou lá em 1890, e começou-se então a conjecturar, ó, então podemos invocar aí a uso campeão na prática, a uso campeão quarentenária sobre terras do Estado. E é exatamente a partir desse momento, ali, a partir de 1890, adentrando aí, em 1900, na virada do século XX, e no começo do Código Civil de 1916, que se invoca muito, que se vê muito essa invocação da uso campeão quarentenária sobre terras do Estado. No que entra o Código Civil de 1916, aí abre uma grande polêmica. Porque naquele momento, em 1916, a gente já tinha uma doutrina muito bem consolidada de possibilidade de uso campeão em imóveis, que hoje a gente chama imóveis dominicais, ou seja, o bem público, bem público, né? O bem público de uso comum do povo e o de uso especial não era aceita a possibilidade de uso campeão. Mas os dominicais, você tinha uma doutrina forte aceitando isso, baseada ali no direito romano, na uso campeão quarentenária. E aí o Código Civil de 1916 vem com uma redação muito ruim. A redação é a seguinte, deixa eu pegar aqui, é o artigo, eu separei aqui o artigo, deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, o artigo 67. Os bens de que trata o artigo antecedente, ou seja, os bens públicos, só perderão a inaliabilidade que lhes é peculiar nos casos e forma que a lei prescrever. Começa falando que é inalienável, depois fala que perde, na verdade, não. Nos casos e forma que a lei prescrever, e aí criou uma das maiores confusões, uma das maiores disputas doutrinárias. Quando eu fui descer a fundo nisso, eu não tinha noção do tamanho que foi essa discussão doutrinária e jurisprudencial. Que a redação é confusa. A pessoa pode partir dela puxar, que não pode ter uso campeão, não, é inalienável, sabe? Não ser nas formas que a lei estabelecer. Como também podia entender que era possível uso campeão. Não fala, não, é inalienável, você tem que ter uma lei que autorize a alienação, só que se o poder público vacilar e o cara entrar lá e ficar lá mais de 40 anos, ele perde. E assim é inconclusivo. Na verdade, o Código Civil, no caso, ele é inconclusivo. E veio bem no momento que estava ocorrendo muita uso campeão quarentenária lá no interior de São Paulo, para tentar regularizar fazendas de café interiores. Vejam só, a gente teve o boom do café, né, em São Paulo, ali no século XIX, início do século XX, e aquilo ali, grande parte daquilo, principalmente no oeste de São Paulo, no centro-oeste, do meio oeste de São Paulo por diante, aquilo ali é uma coisa que eles não comentam, mas aquilo ali se deu muito em terra devoluta. Né? Ali, aquelas grandes fazendas de café eram montadas em terras devolutas. O poder público, né, não ia atrás disso, na época até deixava, não, tá rendendo. Acabou que era o progresso econômico do Brasil no momento, era o boom do café, deixou aquilo correr, e depois, no século XX, aí pensaram, não, a gente tem que regularizar. Os empreendedores do café pensaram, agora a gente tem que regularizar isso aqui, a gente está aqui em cima da terra, mas não pode, por exemplo, oferecer a terra em garantia, né? Porque você não tem uma propriedade válida. E aí uma das formas de buscar essa regularização foi invocando exatamente a uso campeão quarentenária em terras do Estado. Então, o Código Civil entra aí bem nesse momento, tem a divergência doutrinária. Na jurisprudência, o que a gente observa é que nos estados, na época, mais periféricos, por exemplo, no estado do Sul, estado do Nordeste, aqui do Centro-Oeste, eles interpretavam esse artigo que eu falei como uma proibição da uso campeão, só que lá em São Paulo, onde as coisas estavam acontecendo, o tribunal de lá entendia que era possível. Em plena vigência do Código Civil, a interpretação que prevaleceu lá em São Paulo era da possibilidade dessa uso campeão. E isso chega até ao STF, essa discussão. Da mesma forma, os ministros do STF, que eram oriundos de outros estados, eu pude analisar lá, ver como cada um votava, os que eram oriundos dos estados do Nordeste, ou até mesmo de Minas, dos estados do Sul, eles tendiam a decidir não pela impossibilidade de uso campeão. Enquanto que os ministros que eram oriundos de São Paulo, eles decidiam que sim, que era possível essa uso campeão. E aí você encontra ali no STF, hora decisão num sentido, hora no outro, conforme a composição fosse
de ministros oriundos de outro estado ou ministros oriundos de São Paulo. Isso prossegue na década de 20, vai firmando, aliás, isso pelo sentido da prescritibilidade. Só que vem a Revolução de 30, é dado o golpe por Vargas, e uma das primeiras coisas que ele faz, já em 1931, é exatamente baixar um decreto para tentar impedir, esclarecer, fazer uma interpretação, aquela interpretação da lei pela própria lei, né? Interpretação, autêntica, né? Tentar fazer essa interpretação autêntica do Código Civil de que o Código Civil estava tentando falar ali é que era estabelecer a imprescritibilidade. Essa redação do Código, essa redação do decreto de 1931, é um decreto, mas, na verdade, ele não é decreto-lei. Ele é um decreto, mas ele tem, dada a situação revolucionária no momento, é um decreto com um poder semelhante ao de lei. Não é um decreto-lei. O decreto-lei depois foi estabelecido depois. Naquele primeiro momento ali, eram decretos mesmo que valiam como lei. Teve divergências na interpretação desse decreto de 31, e aí em 33 ele baixa um outro decreto ainda mais claro, estabelecendo claramente que os imóveis públicos não podiam ser objeto de uso capião. Aí ele baixa esse decreto bem claro, e só que vejam a inteligência do pessoal. O pessoal, quem estava advogando para quem estava tentando uso capi, alegou o seguinte: não, esse decreto pode até ser interpretação autêntica, tal, só que é o seguinte, só pode valer da agora para frente, não pode valer para trás, com o início da vigência do Código Civil. E isso prevaleceu. Acabou prevalecendo isso aí, na prática. Ficou se entendendo que era possível reconhecer o uso capião quarentenária lá do século XIX até 1933. E dali em diante que não seria possível. Você poderia computar o tempo até 1933. Isso aí, essa tese permaneceu por muito tempo, até que depois, já bem depois, lá em 1963, quando o STF sentou para validar as primeiras súmulas dele, sentou para validar de pancada um monte. Não lembro o número ao todo, mas, por exemplo, não tinha nenhuma súmula aí. Por exemplo, já pegou 340. É uma delas. Não sei se foram 400, agora eu não lembro de cor. Pegou e resolveu passar uma esteira em cima disso aí tudo, e a tese que prevaleceu naquele momento foi a de que não poderia ter a prescrição desde 1916. Foi uma reviravolta, de repente. Por que uma reviravolta de repente? Quando eu fui estudar a súmula 340, eu imaginava que foi tendo uma lenta consolidação jurisprudencial, que não poderia ter uso capião em terra pública e devoluta. Eu imaginava, quando eu fui ver, não era nada disso. Teve essa divisão toda que eu falei, e ali na década de 60, o que estava prevalecendo ainda era essa questão de que até 1933 você podia ter uso capião quarentenário, né? Em terra pública e terra devoluta. E a tese que falava que não, que era desde 1916, era minoritária. E, de repente, no que for aprovar a súmula 340, virou o jogo, né? A súmula 340 vem e estabelece, desde 1916, os bens dominicais, as terras devolutas em geral, não, como os demais bens públicos, não podem ser usucapidos. Aí teve aí esse marco aí, que é o momento de virada, né? E acabou que bagunçou um monte de coisa, né? Não pegou coisa julgada, né? Que já tinha sido reconhecido antes, mas processos que estavam ali em curso, tentando reconhecer os campeões ali em 1920, 1930, esses aí, de repente, o pessoal ficou de mãos abanando. Não foi possível, isso deixou de ser possível. Então, a gente tem esse cenário aí, do Código de 1916, essa situação de proibição da uso capião, que firmou mesmo para valer em 1963, com a súmula 340 do STF, e daí em diante, de 1963 em diante, o que ficou aceitando de uso capião em terras públicas devolutas foram as exceções da chamada uso capião pro labore, que seria hoje a uso capião especial rural, que a gente tem
na Constituição atual. Então, vejam só, a gente vinha de um cenário ali no século XIX, início do século XX, de ampla possibilidade de uso capião em terras públicas e devolutas, sem qualquer limitação de área, de cumprimento de função social, que nem se falava isso no início do século XX. Uma ampla possibilidade de uso capião, de qualquer extensão, de qualquer forma, em cima de terras públicas e devolutas. E em 1963, com a Súmula 340, que finalmente isso é definitivamente espancado, isso acaba. Não, essa uso capião assim, limitada em terra pública e devoluta não vai poder mais. A única que continuou sendo possível foi a Prolabore, prevista ali pela primeira vez na Constituição de 1934. O que é essa uso capião? Uso capião com limite de área, na época eram 10 hectares, isso foi sendo aumentado, né? Atualmente então, são 50 ali previsto na Constituição de 88. O que aconteceu? Essa uso capião era possível, ela estava prevista na Constituição de 1934, foi prevista na Constituição de 37, foi prevista na Constituição de 46, sem conter uma previsão como na Constituição de 88, que aquilo não era aplicado em terras públicas e devolutas. Então, a jurisprudência ali firmou no sentido de que sim, aquela uso capião especial rural, aquela uso capião prolabore, aquela com limite de área, do cara ter que ser brasileiro, do cara não poder ter outro imóvel, do cara ter dado função social, aquela uso capião era possível em terras públicas e terras devolutas. Ficou, então, o que a gente vê na vigência do Código Civil é isso. A gente vê aí a vedação em geral e a vedação em geral ali pela Súmula 340 e essas possibilidades previstas aí nessas constituições que eu falei, e depois no Estatuto da Terra e na Lei 6969 de 1981. Essa fórmula era uma fórmula boa. Essa é uma fórmula que é a fórmula que eu defenderia que voltasse até hoje para facilitar o trabalho de regularização fundiária e não ficar jogando tudo o que a gente vê hoje, está tudo basicamente em cima do peso do Estado, da União, que tem que fazer esse trabalho todo administrativo, enquanto que com o uso capião, o particular toma frente nisso, acaba com a aplicação lá daquele princípio constitucional da subsidiariedade, né? Você deixa o próprio particular tomar frente disso aí, e sem necessidade do Estado ter que fazer todo esse trabalho para poder conceder a terra a quem está produzindo nela. Então, veja só, a gente teve na Constituição de 34 ali essa uso capião de forma bem limitada, a 10 hectares, ela vai sendo ampliada. Na Constituição de 46 é uma ampliação. E, por fim, na emenda constitucional, a que estabeleceu lá o direito agrário, acho que é a emenda constitucional número 10, né, de 64. 10 e 46. Não, é a emenda constitucional número 10 de 64, né? Na Constituição de 46. Isso, exatamente. 46. Né? Isso. Essa emenda, então, permitiu essa uso capião prolabore até 100 hectares, se esse fosse o módulo rural no local. Essa é uma fórmula excelente. Considera aí a questão pegou lá o instituto original lá, não hoje, que aí hoje fala módulo fiscal e tal, mas da forma como o módulo rural foi originalmente pensado lá no Estatuto da Terra, pegou aquilo, sabe, possibilitou você ter essa uso capião em terra pública e em terra devoluta, com esse limite na pessoa preencher esses critérios, não ser proprietário de outro imóvel, ter dado a destinação social ao imóvel, sabe? Ou seja, uma forma uma forma muito boa de conceder aí progresso econômico e desenvolvimento econômico e progresso social. Era uma fórmula excelente. Né? A Constituição de 67, 69, ela não fala nada, mas ficou no Estatuto da Terra isso aí, inspirado na emenda constitucional número 10 de 64, que alterou a Constituição de 46. Em 1981 veio ser expressamente prevista também a uso capião em terras devolutas federais. Na Constituição de 88, ela ia ser prevista, sim, no que se estabeleceu ali, o uso capião especial rural e o uso capião especial urbana,
ela ia ser possível em terras públicas, em imóveis públicos e devolutos, e foi, a gente vê nos anais da Constituição de 88, isso foi de última hora que resolveram mudar lá e vedaram. Falou, não. Aí estabeleceram lá aqueles parágrafos, tanto no artigo que trata da uso campeão especial rural, como da trata da uso campeão especial urbana, repetir 2 vezes, os imóveis públicos não são objeto de uso campeão. E aí, infelizmente, veio isso aí para ter que jogar todo mundo mesmo para regularização de posse, administrativamente perante o Estado, para legitimação de posse, administrativamente perante o Estado. Um negócio muito, muito trabalhoso mesmo. E aí, tanto é que com a MP aí, estavam conjecturando de voltar, né? Igual lá no registro paroquial, de fazer uma autodeclaração, né? Para ver se agiliza essa regularização, ver se agiliza a regularização fundiária, estabelecendo isso aí, essa regularização, sem necessidade de ter um trabalho de deslocamento de funcionários públicos, é todo um trabalho da máquina administrativa. Eu entendo aí que a melhor forma seria voltar essa uso campeão em terras públicas devolutas de forma com essas restrições. Por que com essas restrições? Para evitar o que a gente vê, inclusive na prática, de uso campeões no século XIX, que era uso campeão a gente vê ali de 10 mil alqueires, usos campeões assim, gigantescos, que realmente isso aí realmente fere o interesse público, é um patrimônio de toda a coletividade, né, que está passando por uma pessoa só. Né? E na época era algo nefasto, né, que a gente pega ali, na hora que você pega um inventário e tal, você vê ali que aquilo ali, o cara ocupou aquilo ali usando escravo, arrebentando com o meio ambiente, algo que foi aceito na época, mas hoje a gente não pode conceber isso. Né? Então, a fórmula melhor é essa uso campeão com restrições, porque aí sim é um patrimônio que está saindo do patrimônio de todos, da coletividade, passando para o particular, mas de uma forma que vai atender o interesse público de uma forma mais ampla, né? Atendendo uma quantidade maior de pessoas e criando uma grande quantidade de produtores rurais, né? de produtores agrários, e não como aconteceu no passado com esses problemas que eu falei, de casos que eu vi na prática. Sim. Doutor, na verdade a gente tem bastante questionamentos aqui, vamos tentar, e pouco tempo, a gente tem 14 minutos aí para comentar, já? Mas aí Nossa, eu gostaria de levantar alguns pontos. Não Assim, fez perguntas aí que eu nem vi as perguntas. Né? Comecei a falar aqui, só vi que estava subindo e não... O Tarci Bittencourt, ele fez bastante questionamentos aqui. Em relação assim à função social, atualmente a corrente minoritária tem defendido a função social. O que você acha? Na verdade, assim, teria a primeira situação que a função social é dever legal, né, do proprietário. E para fins do uso capião pro labore também, né, deve ser cumprido, evidentemente, a função social. Então, seria nessa linha, né? E ele também comentou aqui que se no estado de vocês é comum ser utilizado o termo áreas presumidamente devolutas. E também ele sugere aqui que eu creio que se houvesse uma restrição, seria sim possível o uso capião de terra devoluta, porém com restrição visando a beneficiar a pequena propriedade e evitando o latifúndio. Então, na verdade, assim, doutor, só dois questionamentos. Está convergindo, o entendimento dele está convergindo. Está convergindo. A questão da pequena propriedade, existe, então, a possibilidade do uso capião pro labore, previsto na Constituição, né? O problema é que aí a Constituição, infelizmente, ela botou aquele parágrafo, na Constituição atual, botou aquele parágrafo único, vedando isso, é o que eu falei, o pessoal tentou, eu tentei também, uma forma de aceitar isso, mas não é muito claro aquilo, né? Eles colocaram aquilo muito claro. É igual outras situações aí que o pessoal quer enfrentar a Constituição, que não dá, infelizmente você tem um limite que juridicamente não dá para você transpor isso, né? O que eu entendo é que tem que ter essa modificação e é possível, não é algo assim, ao povo, que eu já vi assim, o pessoal falar, não, mas
imprescritibilidade de imóvel público é algo assim, não, é algo intocável, não pode ter isso. Mas não é nada disso. É algo relativo, que a gente viu aí que no decorrer da história, horas se entendeu para um lado, hora para o outro, e pode perfeitamente voltar a ter. Ele até comentou aqui que a redação da Constituição seria confusa. Não sei o que você pensa sobre isso, doutor. Não, de fato era um pouco confuso assim. Quando eu fui fazer a pesquisa do mestrado depois do livro, tem gente até que fala assim, não, está proibida apenas a uso campeão especial rural, as usos campeões especiais. Só essas estariam proibidas, as outras todas estariam permitidas. Então, assim, em certa medida é um pouco confuso, tá? Se você for fazer uma interpretação literal disso aí, tem gente que você pode sair nesse resultado. Falou, não, o que a Constituição está proibindo é só os campeões especial rural, essa com prazo menor de 5 anos, os campeões especiais rural, urbana, em imóvel, em terras públicas devolutas, porque os dispositivos estariam ali 2 vezes dentro disso, né? Os parágrafos, né? Tendo que respeitar o caput deles. Tem gente que fala isso, fala que é confuso mesmo, mas se você for fazer a interpretação sistemática da Constituição, você vê que não é isso. No livro eu discordo disso aí. Você vai fazendo a interpretação do todo ali, sistemática da Constituição, você vê que não é isso. A intenção é realmente impedir toda e qualquer uso campeão em imóveis públicos. Não apenas essa especial. Que essa especial, na verdade, é um negócio menor, né? É uma questão menor, então não é uma questão de você proibir ali o menor e deixar o maior acontecer. Mas realmente dá margem a esse tipo de confusão, sim. Até no livro, no capítulo 2, quando eu trato aí da discussão disso na Constituinte e no início da vigência da Constituição, eu consto isso. Né? Depois também o Código Civil de 2002 veio falar que nenhum bem público pode ser os cabidos. Né? Um outro comentário aqui do Rodrigo Pontes, ele é do Piauí, ele falou que aí é comum encontrar registros do vigários datados de 1854. E também comenta aqui que essa discussão que estancaria a segurança jurídica por aqui. Na verdade, assim, aqui também no Paraná também acontece bastante de a gente remontar registro do vigário, e inclusive aqui teve uma legislação após a Constituição de 1891 que transferiu para o Estado as terras devolutas, onde o Estado editou uma lei para regularizar essas terras que haviam, que encontravam-se sem regularização. Então aqui teria dois marcos, né? Um de 1854, com o decreto da Lei 1850, e depois também uma lei estadual. Então, aqui também é comum acontecer esse tipo de ocorrências. E também, realmente, eu acho que se a gente caminhasse para uma regularização via, talvez, o uso capião moderado, né, levando em considerações o dever de proteção, eu acho que também seria uma hipótese para a gente conseguir regularizar a questão fundiária no Brasil. Inclusive até a extrajudicial também, né? A gente poderia aceitar, inclusive, esse uso campeão na vigência ali dos códigos ali, a gente estava comentando, aquilo ali é tudo discussão de uso campeão judicial, né? Mas hoje também até estender isso para extrajudicial, se apresentar tudo isso perante o registro de imóveis, perante o tabelião que lavra ali a ata, isso tudo constar lá. Acaba que você tira aí esse trabalho todo de dentro da administração e coloca ali para fora, sabe? E também tira do juiz, né? Aquela questão da extrajudicialização, né? Que tirou divórcio, inventário, tinha que fazer tudo judicialmente, e é algo que não tinha necessidade de ser feito judicialmente, pode ser feito fora. Né? Seria uma possibilidade. O doutor Rogério Devisati, aqui também, que é outro estudioso da matéria, né, ele comentou que o tempo rege o ato, e a história e o domínio dos fatos é fundamental para esses termos. Evidentemente, a gente tem que saber qual que é o tempo da posse para saber qual a legislação. Sim. Uhum. Aí você colocar naquela questão probatória, e inclusive uma das formas de provar a posse é o registro paroquial. Aquele lance, né? O registro paroquial não é um registro de propriedade,
registro de propriedade do Brasil foi instituído depois, a partir de, acho 1870 em diante, que foi instituído isso. Ali, na época, não havia registro de propriedade no Brasil. O registro proprial foi um registro de posses para ver quem possuía terras naquele momento, para ter início a transferência disso para o domínio particular. Mas é um registro meramente de posse, mas que hoje é aceito como um dos elementos de comprovação de posse lá naquela época, para quê? Para ter uma legitimação de posse posteriormente, administrativamente, ou até ser invocada a uso campeão quarentenário. Penário, Você invoca exatamente. lá, né, que ela aconteceu lá atrás, e aí você junta ali o registro paroquial, aí é coisa, né? Você junta algum inventário que teve ali na época, acha alguma escritura lavrada na época, né? E ou até vai em algum registro histórico que comprove, né, que aquela fazenda existia na época, tinha cultivo ali. Mais um dos elementos a se somar aos outros. Doutor Francolino aqui, também da Advocacia Franca, ele também fala exatamente nessa linha aí que o requisito na época era a ocupação. Então, você conseguindo comprovar a ocupação, você legitimava ou regularizava. Também pode ser usado como prova. Doutor, na verdade, eu acho que seria isso. A gente está aqui com alguns minutos aí restantes. O nosso vídeo, então, ficará disponível aqui e também no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir ou não pôde ver todo o vídeo. E eu passo a palavra para o doutor para as suas considerações finais. Muito obrigado desde já a presença de todos aqui por ter acompanhado a nossa live e também pelo doutor por ter aceitado o convite. Fique à vontade com suas considerações. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite e foi uma honra ter falado aqui. E espero aí que no futuro aí consiga termos um consenso no sentido aí de expressamente modificarmos aí a Constituição e darmos aí encaminhamento à regularização fundiária aí por meio da uso campeão com essas restrições, inclusive de forma extrajudicial. Aí tem que ter uma maturidade para ter esse consenso de acontecer isso aí. É assim, o que eu espero para o futuro, né? Acho que até, quando passaram os comentários, eu vi alguém falando do custo econômico, né, da regularização. Verdade. Alguém comentou isso. Faltou essa questão. Isso é importante. Isso aí é um negócio que pesa, que é algo caro. Realmente é caro o Estado tomar frente disso aí tudo, e é melhor aí que o particular, se ele conseguir ir se desvencilhando disso, ele ir ocupar a terra, conseguir fazer as medições, tudo, e pela uso campeão conseguir levar isso e obter o seu título de propriedade. É algo assim que a gente sonha de poder acontecer, porque na formatação atual, realmente, infelizmente, acaba que é meio forçar a barra, tentar aceitar essa uso campeão. Aceitar. Talvez uma evolução na legislação até poderia até reduzir custo, facilitar, e uma forma de reduzir o custo para que a gente conseguir regularizar questões aí que remontam ao século XIX ainda. Seria bom, acho que para todos, tanto para o particular como para o próprio poder público. O poder público. Nessa perspectiva de análise econômica de direito, porque o que vai fazer com essa terra? Vai pegar a terra de volta, vai fazer o quê? Acaba que o certo ali, você conseguir regularizar para quem está lá, ali, já cumprindo a função social. Isso é que é a situação ideal, com o menor custo possível. E aí eu acredito na uso campeão. Certo. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. E contamos com talvez um novo tema aí futuramente. Muito obrigado. Ótimo. Eu agradeço muito. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos.